Hora de falar sobre a proposta na mesa do Corinthians feita pela Adidas para substituir a Nike como fornecedora de material esportivo alvinegro pelos próximos 10 anos. As cifras são de 86 milhões de reais por ano, mas é importante destacar que nem toda essa grana fica para o timão. São 18 milhões de reais fixos, 35 milhões de reais com royalties, 20 milhões de reais com entregas de uniformes, outros 10 milhões de luvas e 3 milhões em verbas de marketing. Então dá para excluir os 20 milhões em uniformes e os 3 milhões em verbas de marketing. De qualquer forma, é importante lembrar que o contrato ainda prevê um bônus. Se o Corinthians vender pelo menos 1 milhão de peças por ano, ele garante mais 25 reais sobre cada peça, ou seja, mais 25 milhões de reais que permitiriam ao Timão recuperar os 20 milhões que são, entre aspas, entregues em uniforme e os 3 milhões em verbas de marketing. É importante destacar que a Nike assegura ter o contrato renovado com o Corinthians. Essa disputa certamente vai parar nos tribunais, mas a Nike tem o direito de cobrir a oferta da Adidas. E se ela fizer dessa maneira, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo americano. Informações e números divulgados por Pedro Ramiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre a treta entre Memphis Depay e o craque Neto. O atacante holandês que está em férias acaba de lançar uma música em que ele fala da cidade de São Paulo e faz ataques frontais ao apresentador da TV Bandeirantes, ídolo do torcedor do Corinthians e ex-jogador de futebol. Separei um trecho da música em que ele diz, abre aspas, Neto pagando de doido, vai ver a paixão pelo game, ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita. E ele completa, sei ver um poker face de longe, ainda mais quando estou com o Neymar. Poker face seria aquela face mentirosa, alguma coisa nesse sentido. E essa relação do Memphis com o Neymar é muito próxima, e o Neto é alguém que critica o Neymar há bastante tempo, então dá para imaginar que o Neymar possa ter passado referências não tão positivas do apresentador da TV Bandeirantes. Só para completar, nessa mesma música, o Memphis Depay ainda lembra que o Corinthians estava há 6 anos, quase 6 anos na fila, por falta de títulos, e em 6 meses, segundo o Memphis, o Corinthians voltou a se sagrar campeão. A curiosidade é que essa música vem em meio à especulação de que ele pode ir para o Besiktas. O clube turco já ofereceu um caminhão de dinheiro para que ele se transfira do Corinthians, mas até agora nenhuma manifestação do Memphis sobre o tema. O Corinthians nem tem muito o que fazer. Se o Memphis decidir ir embora, vai caber ao Besiktas pagar a multa rescisória de 10 milhões de euros, com o Timão ficando apenas com 5 milhões de euros. E quero falar de dinheiro, muito dinheiro, dinheiro novo, porque a informação é que a Adidas, fornecedora de material esportivo, né, empresa alemã, aumentou a proposta ao Corinthians para fornecer materiais esportivos no lugar da Nike. A Adidas quer ganhar essa concorrência. O presidente do Corinthians, o presidente interino do Corinthians, né? O presidente em exercício do Corinthians, o Osmar Stabile, esteve em reunião com a Nike e também com a Adidas, a fim de melhorar as propostas das duas empresas. E as conversas estão acontecendo. A conversa com a Adidas rendeu um aumento significativo na proposta, cerca de 80 a 85 milhões de reais por ano. Os números exatos não foram revelados, mas evidentemente que é algo em torno de 80 a 85 milhões de reais por ano com luvas, pelo acordo com a Adidas. Isso vai dar mais de 1 bilhão de reais por 10 anos de contrato. Por outro lado, a Nike ainda não oficializou a proposta de competição, mas a Nike tem o direito de cobrir a concorrente, direito esse previsto em contrato. Vale ressaltar que a Nike já acionou a cláusula
de renovação de contrato automática, cláusula essa unilateral. O contrato da Nike com o Corinthians já foi renovado. Para o Corinthians fechar o contrato com a Adidas, ele vai ter que quebrar esse contrato com a Nike e aí vai ser uma disputa jurídica. De qualquer maneira, tudo indica, a não ser que a Nike faça, cubra esse contrato, faça uma oferta igual à da Adidas, ou maior do que a Adidas, o Corinthians deve fechar o contrato com a Adidas. A empresa alemã, o Corinthians deve trocar de material esportivo. É uma proposta que chegou ainda quando o Augusto Melo era o presidente do Corinthians e agora o Osmar Stabile está dando sequência a essa negociação. Quero falar do Palácios. O Palácios que está escanteado no Corinthians, mas recebeu sondagens de clubes do exterior e deve ser negociado. O lateral esquerdo que sofreu uma grave lesão na temporada passada do joelho, uma lesão no joelho, perdeu espaço, o lateral esquerdo equatoriano, e depois não jogou mais. O Corinthians tem 4 laterais esquerdos, e o Palácios é a última opção. O Corinthians tem o Fabrício Andileri, tem o Matheus Bidu, tem também o Hugo, lateral esquerdo, e o Palácios é a 4ª opção, não será aproveitado pelo técnico Dorival Júnior. Mas a informação é que clubes da MLS, que são clubes dos Estados Unidos, da Liga Norte-Americana, e também clubes do México e da Espanha, demonstraram interesse em contar com o jogador. Clubes dos Estados Unidos, do México e da Espanha demonstraram interesse em contar com o jogador. Ainda não houve uma proposta oficial ao Corinthians pela contratação do lateral esquerdo de 25 anos. Mas, se pintar esta proposta, evidentemente que o Corinthians vai negociar o jogador. O Palácios, que antes de fechar contrato com o Corinthians, estava no Los Angeles FC, nos Estados Unidos. Então ele tem moral lá no futebol norte-americano. É isso. Então Palácios deve ser negociado pela equipe do Corinthians. E agora eu quero falar sobre as categorias de base. O Nenê do Posto, o Carlos Roberto Auríquio, conhecido como Nenê do Posto, assumiu as categorias de base, é o novo diretor das categorias de base, e disse que o departamento está inchado, que os técnicos não conseguem trabalhar e que o clube vai dispensar jogadores. É o seguinte, mais de 80 jogadores foram contratados, 87 jogadores foram contratados na gestão do Augusto Melo. É um negócio inacreditável, Desde o início da gestão, desde o início de 2024, a gestão do presidente afastado Augusto Melo contratou 87 jogadores para a base e criou novas categorias como Sub-16 e Sub-18. Aliás, essas duas últimas categorias, Sub-16 e Sub-18, serão extintas pelo Corinthians. Então o Corinthians contratou uma penca de jogadores. É inacreditável, não tem explicação por que o Corinthians contratou tantos jogadores, 87 jogadores. E aí, o que vai acontecer agora é que o Corinthians vai dispensar boa parte desses jogadores. O departamento das categorias de base, segundo informações do próprio Nenê do Posto, o Corinthians investe hoje R$1.600.000 nas categorias de base. É muita coisa. R$1.600.000 nas categorias de base. Então, é muita confusão, é muita coisa errada envolvendo o Corinthians, jogadores contratados aos montões, Uma penca de jogadores Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz,
trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Jorge Nicola e também do jornalista esportivo Carlos Cereto, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar um pouco da Adidas, né? Dessa negociação que se arrasta com o Corinthians há alguns dias, desde quando o Augusto Melo estava no poder. Hoje, Augusto Melo está afastado, né? Até o dia 9 de agosto, onde acontece aí a votação, né? Do sócio para confirmar ou reconduzir Augusto Melo ao poder. Mas o assunto agora é a Adidas. A empresa aí norte-americana acabou aí oficializando, na verdade é uma empresa alemã, né? Acabou aí oficializando a proposta para o Corinthians para ser a nova patrocinadora de materiais esportivos do Corinthians. A Nike sempre disse que ia cobrir, né, os valores, né, oferecidos aí pela Adidas. Mas o que me parece que a Nike está um pouco desanimada porque os valores são estratosféricos. Lembrando que a Nike está fornecendo material esportivo para o Corinthians desde 2003. Ou seja, já são mais de 20 anos fornecendo material para o Corinthians. A proposta da Adidas eu acho espetacular, acho excelente, porque a Adidas quer pagar o Corinthians 86 milhões de reais fixo por ano, aí num lapso temporal de 10 anos. Agora, vamos falar dos detalhes dessa negociação, dos valores, onde serão destinados esses 86 milhões de reais. Os valores são da seguinte forma: 18 milhões será fixo para o Corinthians. 35 milhões de reais é em royalties. 20 milhões de reais é de material esportivo. 10 milhões de reais é de um adiantamento. E 3 milhões de reais de verba de marketing, né? Então, detalhe desse contrato é que se o Corinthians conseguir vender acima de 1 milhão de peças de material esportivo, o Timão receberá por peça R$25. Eu não sou bom de matemática não, mas vamos fazer um cálculo mais ou menos aqui para vocês entenderem. E esses materiais estão inclusos aí camisa, meião, short, uma série de outras coisas. Se o Corinthians vendeu 1 milhão de peças, né, vezes R$25 que o Corinthians tem direito por peça, isso daria 25 milhões de reais a mais para o Corinthians por ano. Com a Nike, o Corinthians vende hoje em torno de 700 mil peças. Mas vamos lá, vamos dar um detalhe da situação. Só que por que o Corinthians está insatisfeito com a Nike? Porque a Nike tem deixado faltar material esportivo, principalmente para crianças e mulheres. Então a loja do Corinthians só não tem vendido mais porque a Nike está deixando faltar material. Por isso que o Corinthians está tentando negociar com outra empresa e, nesse caso, a Adidas chegou firme, forte, para fazer essa negociação com o Corinthians. Augusto Melo iniciou essa negociação, só que Augusto Melo dizia que era 1 bilhão de reais, 100 milhões por ano em 10 anos. A gente depois descobriu que não são todos esses valores, né? Mas mesmo assim, os valores do Corinthians são estratosféricos. Porque o Palmeiras com a Puma é em torno de 50 milhões que recebe por ano
é um patrocinador de material esportivo. O Flamengo, né, é em torno de 70 milhões, né? Então, o Corinthians passaria a ser aí um dos times brasileiros que tem um patrocínio maior. Só que, infelizmente, né, a gente fica triste porque entra dinheiro no Corinthians e o Corinthians é um time que cada dia que passa está mais endividado. Por quê? Por quê? Desculpa. Por quê? Por causa da má gestão. O Corinthians tem uma péssima gestão. Sai presidente, entra presidente e o Corinthians, cada dia que passa, tá pior. Dentro e fora de campo. É lamentável. Mas o Corinthians é um dos times que mais vende no mundo. Tem vários tipos de patrocinadores milionários. Com valores estratosféricos. Então, o dia que o Corinthians passar a ser gerido por pessoas competentes, por pessoas que todos estão em prol do Corinthians, não em prol do seu umbigo, o Corinthians será o maior time do mundo, sem sombra de dúvida. Porque tem quase 40 milhões de torcedor e uma torcida apaixonada, onde que todos os jogos tem mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, gerando em torno de 3 a 4 milhões por renda. Mas infelizmente a gente sabe que no Corinthians muitas pessoas não estão pensando no Corinthians, e sim no seu umbigo. Gente, vamos mudar de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar de uma grande treta que está aí repercutindo muito nas redes sociais. Cada pessoa tem a sua opinião. É a treta entre Memphis Depay e o apresentador Craque Neto dos donos da bola da TV Bandeirante. Memphis Depay acabou aí lançando uma música falando da cidade de São Paulo e dentro dessa música ele acabou detonando o Craque Neto. Lembrando que dias atrás Neto acabou aí tecendo duras críticas contra Memphis Depay, né? Como o Memphis é muito amigo do Neymar e o Neto critica muito o Neymar deve ter passado algumas referências, né? Então o Memphis, ele falou que o Neto está aí pagando de doido, né? E sempre ganhando dinheiro quando se fala dele. Memphis lembrou que o Timão estava na fila aí há mais de 6 anos sem conquistar um nada. E segundo as palavras do Memphis, com sua chegada ao Corinthians com 6 meses, o Corinthians saiu da fila conquistando o Paulistão diante do seu maior rival, Palmeiras. Rapaz, o bicho tá pegando, hein? Tá pegando, porque são dois caras de personalidade forte, né? E o Memphis lançou essa música logo no momento que tem bastante informação, segundo a imprensa turca, né? Que o Memphis Depay está acertando a sua transferência para o Besiktas, da Turquia, né? E a multa do Memphis no Corinthians é uma multa muito pequena, porque são 10 milhões de euros por mês embora para o exterior. E se o próprio Memphis quiser ir embora pagar 5 milhões de euros, o Corinthians também tem que liberar. Só não podemos esquecer que 10 milhões de euros significa mais ou menos 64 milhões de reais. Só que o Corinthians, esses 10 milhões de euros não é do Corinthians, porque só é do Corinthians 50%. Então, com a saída do Memphis, a provável saída do Memphis, o Corinthians receberia aí apenas 32 milhões de reais. E aí, fiel, o que vocês acham dessa confusão entre Craque Neto e Memphis Depay? Quem tá certo, quem tá errado? Qual a sua opinião? Vocês concordam com o Memphis? Discordam do Memphis? Concordam com o Craque Neto de tecer duras críticas do Memphis? Qual que é a opinião de vocês? Quero que vocês usem o espaço aqui no vídeo para registrar seu comentário, deixando também aquele like, por causa que o like mostra para o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo. YouTube começa a recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.